Gente, eu tava aqui e Deus falou assim, só começa a gravar um vídeo. Eu não tenho nada pra comentar de importante, mas eu disse, só começa e conta toda a sua história. E conta, enfim. Então, eu sou Isabela, tenho 17 anos. Tô no terceiro ano do ensino médio, trabalho, tô pensando em faculdade e tudo. Tem vida espiritual, tem relacionamento com a família, enfim. E eu vou contar minha história pra vocês. Eu nunca não tive a oportunidade de não conhecer Jesus. Então eu sempre fui uma pessoa da igreja, sempre frequentei igrejas. E eu sempre fui muito marcada pela presença do Espírito Santo, desde muito nova. Porque eu via os meus pais, via o meu irmão, via todo mundo muito próximo de Cristo. Próximo assim, né? Como que eu vou explicar pra vocês? Até os meus 8 anos, os meus pais iam na igreja, mas eles iam por ir. O meu pai era uma pessoa bem difícil, uma pessoa bem resistente. A minha mãe era uma pessoa muito autoritária, enfim. E aí aconteceu que o meu irmão se envolveu com algumas coisas erradas, né? E aí a minha mãe foi e procurou uma igreja que tinha aqui na época, que era o Bola de Neve. E aí todo mundo tinha preconceito, que era uma igreja de parede preta, enfim. E aí a gente procurou Na verdade, o meu tio foi nessa igreja e falou assim, nossa, Elaine, que é minha mãe, essa igreja é muito legal. Gente, deixa eu mudar o celular de posição. Nossa, gente, muito melhor. Ele falou assim, nossa, essa igreja aqui é muito legal e tudo mais, tem muito jovem que pode dar pro Gustavo, que é meu irmão, se envolver e tudo mais. E minha mãe foi, deixou meu irmão foi, ele tinha 16 anos, 17 na época, que é a minha idade de hoje. E aí, ele foi e falou assim, que ia ficar na igreja. Aí um dia minha mãe foi com meu pai, e eles viram meu irmão ajoelhando. Na época, eu era do Ministério Infantil ainda, né? Eu tinha 8, 9 anos. E aí, meu pai gostou da igreja, minha mãe também. Minha mãe falou assim, nossa, Wilker, eu vou vir nessa igreja pelo menos uma vez por mês. E aí a gente tá lá até hoje. Meu pai é presbítero, minha mãe serve na intercessão, é presbítera, ajuda as coisas. Eu trabalho no Ministério Infantil, no louvor, ajudo a igreja. Meu irmão é líder de jovens. Meu irmão casou, vai ser pai. Agora ele vai ganhar. A minha cunhada tá grávida. Ela é líder do Ministério de Dança e dos jovens. Ela tá grávida da Melina. A Melina vai nascer em agosto, agora a gente tá em julho, enfim. E aí, gente, eu vou contar sobre a minha vida pra vocês. Como é que foi pra mim acontecer tudo isso e mesmo assim eu não deixar de ser quem eu era? Por quê? Vamos voltar. Tem 9 anos que eu tô lá na igreja. E como é que foi pra mim crescer em um lar cristão, tentando administrar a minha vida na escola, influências? Como é que eu consegui dar conta disso? Muitas pessoas falam assim, ai, adolescente chata, não, tá? Porque, gente, tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, eu tô até com um termômetro aqui porque eu gosto de pegar alguma coisa pra explicar. O nosso limite de dor não é o limite de dor do outro. Então a gente não pode diminuir a dor do outro só porque não é a gente que tá sentindo, entendeu? Enfim, vamos lá. Eu sempre fui, a minha mãe fala que eu sempre fui uma menina mais madura, né? Não é me gabando de forma alguma, mas eu sempre fui uma menina que achava muito lamentável o comportamento de algumas pessoas do meu ciclo social escolar, né? Que na escola eu via alguns meninos tendo umas atitudes muito imaturas, as meninas também. E aí, a gente sabe que tem umas idades que a gente fica mais vulnerável, que pra mim foi 14 e 16 pra mim, que eu fiquei muito vulnerável. Eu cresci pensando que só ia namorar depois de 18. E aí eu comecei a ter amizades que estavam namorando. E tem uma frase que eu gosto muito, que é comunhão gera semelhança. Se você conviver muito com um tipo de pessoa, você vai se tornar o tipo de pessoa que ela é. Entendeu? Então, se sua colega xinga muito, se ela dá em cima de homens, você vai ser o espelho do que ela é, porque você tem comunhão com ela, entendeu? Você tem uma amizade com ela. Ou seja,
Não, eu tenho que deixar de ser amiga dela de forma alguma. Você só precisa aprender a ter a sua identidade. E como que eu vou construir a minha identidade em Cristo, tendo relacionamento com Ele? Porque, gente, eu falo de verdade. Se você não influencia, você é influenciado. Isso é um fato. Então, o que eu quero falar hoje pra você é: construa a sua identidade em Cristo. Por quê? Se eu, Isabela, tivesse a minha identidade, se eu soubesse quem eu era, os pensamentos que eu tinha, e não deixaria, Meu Deus, embolei. Pois é, gente, isso mesmo aconteceu. Eu namorei com um menino, eu acho que foi, não sei quanto tempo. Foi um relacionamento muito tóxico pra mim, principalmente. Acabou comigo, gente. Com a minha autoestima, com a minha identidade. E aí, eu fui no retiro e Deus falou comigo sobre guardar o coração. Guardei meu coração. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil. Mas todos os dias... Oh, Deus, desculpa. Mas todos os dias, eu preciso relembrar e pedir pra Deus revelar minha identidade como filha. Que é o quê? É uma menina amada, uma menina aos olhos dele, uma menina que sabe o que quer, uma menina paciente, amorosa, que tem paz, domínio próprio, entendeu? São os frutos do Espírito. Então, eu preciso trabalhar em mim a minha identidade, para que eu não seja influenciada pelos prazeres do mundo. Porque é muito fácil a gente falar sobre as pessoas. Nossa, você viu que fulano tá bebendo? Você viu que fulano tá fumando? Mas a gente abre a boca e cospe veneno pra falar das pessoas. A gente vive falando fofoca com as pessoas da própria igreja. A gente vive mandando story de menina no Instagram pra nossa amiga, pra gente poder zoar. Entendeu? Então, é muito fácil falar das pessoas, mas fazer um pouco pior. Porque a gente aprende isso desde criança, que não existe pecado grande e pecado pequeno. Entendeu? Não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Então, pecado é a mesma coisa. Não existe pecadinho e pecadão. É pecado, é a mesma coisa. Então, do mesmo jeito que a gente fala das pessoas, a gente também tá pecando. E aí, gente, gerou uma dúvida muito grande em mim, que foi o quê? Deus, eu preciso que o Senhor me incomode dos meus pecados. Por quê? Porque a gente começa a viver uma época da vida que a gente começa a pensar assim: não, eu tô pecando nisso, eu tô pecando nisso. Você tem consciência, mas às vezes você não muda. Ou muitas das vezes você tá pecando sem perceber. Por exemplo, eu tô conversando com a minha amiga, eu vou falar mal de alguém. Pra gente, isso já virou normal. Normal, amigas, tá normal isso. O que pra mim é completamente choque, porque olha o nível que o cristão chegou. Então a minha oração começou a ser: Deus, me incomoda de todos os pecados que eu fizer. Seja falando, seja no pensamento, seja olhando, seja falando, seja ouvindo. Comece a me incomodar. E assim, é fácil? Não é. Não é fácil mesmo, gente. Porque isso começou a ser um peso pra mim. E tá certo, tem que ser um peso mesmo. Seu pecado, você precisa pedir perdão pra Deus, senão você vai ficar com aquilo ali pecando o resto da sua vida. Para com isso. Pelo amor de Deus. Então eu comecei a falar assim: Deus, me incomode. E ele começou a me incomodar. Foi fácil? É o que eu falei. Não foi. É incômodo. Porque você começa a pensar no que você começa a fazer. Isso é uma coisa que, assim, isso condiz muito sobre o meu temperamento, porque eu acredito em temperamento também. Não que, tipo assim, isso mude muito quem eu sou, mas eu acredito que eu sou sanguínea, tá? Eu sou muito sanguínea, gente. E aí, por quê? Porque eu me identifico muito com os traços que uma sanguínea tem. Por exemplo, falar sem pensar. Isso é uma coisa que eu oro pra Deus, gente, sem mentira. Eu falo: Deus, me ajuda a pensar antes de falar. Porque eu tenho esse problema. Que é tipo assim: nossa, a pessoa me pergunta uma coisa, eu nem penso, eu já falei, entendeu? Até sobre conflitos. Quando eu tô em conflito com a pessoa, às vezes eu tenho dificuldade de ficar calada, porque eu não quero perder a briga. Eu saio falando o que eu quero, entendeu? Então tá errado, com certeza eu tô errada. E eu preciso aprender que os meus erros, eles vão ter uma reação, entendeu? Então por isso que eu peço: Deus, me incomode, pra que eu consiga te pedir perdão antes que dê alguma coisa ruim, sabe? Não que não vai ter reação, porque se mexeu com a Cássia de marimbondo,
Gente, eu esqueci desse modo cinema aqui. Mas, enfim. E aí, olhando algumas coisas aqui, gente, por quê? O que que acontece? Eu amo ler a Bíblia, gente. Juro pra vocês. Ai, que... Então, gente, é isso. A Bíblia diz que você é amada, que você tem um pai que te ama de verdade. E isso foi uma coisa que eu até oro muito pra Deus, pra ele me ajudar a reconhecer a identidade dele como... reconhecer Cristo como meu pai, reconhecer ele como a minha paternidade de verdade. Porque é muito difícil você amar. É claro que a gente fala isso, parece muito clichê. Mas é verdade, porque eu sou nova e, gente, eu tenho muitos porquês na minha cabeça. Parece que eu não passei da fase dos 4 anos. Que eu fico, por quê isso, por que aquilo. Então eu comecei a questionar algumas coisas. Então eu questionei, Deus, como é que eu vou demonstrar o meu amor por você, sendo que às vezes eu não te vejo? Como eu posso demonstrar pra você o meu amor? Entendeu? Então foi quando ele começou a falar, olha, eu amo que você faça isso, eu amo que você cante pra mim, eu amo que você dança. É claro que eu entendo que Deus nos ama por quem a gente é, não pelo que a gente faz. E isso foi uma coisa que teve que ser trabalhado em mim. Porque eu achava que Deus só ia me amar se eu cantasse, se eu pregasse, se eu dançasse, enfim. Eu achava que Deus só me amaria por isso. Mas Deus já me ama desde quando eu nasci, entendeu? Não é porque eu faço. É claro que não tem como você amá-lo e não demonstrar isso publicamente, né? Eu falo orando, ou seja, servindo na sua igreja, ou servindo escondido, orando, pra que ele te reconheça, entendeu? Mas Deus não te ama pelo que você faz, e sim por quem você é, entendeu? Então, é isso, gente, que eu queria trazer hoje. Vamos orar agora. Amém, gente. Feche seus olhos aí onde você está, tá? Deus, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa, meu Deus, que está assistindo esse vídeo. Jesus, hoje eu te peço, reafirma a identidade dela, Jesus, como filha e filho amado do Senhor. Não deixe, Jesus, que os pensamentos tomem conta da cabeça delas, meu Deus. Deus, blinda, Deus, a mente, blinda o coração, meu Deus. Coloca, Deus, um coração amável, Deus. Deus, nos dê fome e sede de Ti cada dia mais, Jesus. Muito obrigada pelo seu sacrifício. E nunca nos deixe esquecer do quanto o Senhor nos ama, Jesus. Nunca nos deixe nos esquecer. Que nós possamos demonstrar isso, Jesus, através das nossas atitudes. Não porque nós falamos ou o que nós pensamos, mas sim pelo que nós somos. Então, Jesus, nos dá amor por Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, gente. Beijo, que Deus abençoe. Eu não peço pra dar like nem pra seguir, porque eu acho muito... entendeu? Então é isso.